pedir uma licença para poder saudar uma pessoa aqui nessa plateia, que para mim é muito especial, é minha primeira inspiração, que é meu filho Felipe, que está aqui, de 6 anos. Obrigado. É a primeira vez que ele vê o pai falando numa palestra. E espero que eu não venha a decepcioná-lo e que ele fique motivado, quem sabe, para poder acompanhar o pai em outras palestras. Assim. Obrigado, Fio, por estar presente. Valeu demais. Bom, gente, esse tema é muito interessante. Assinaturas digitais. Nós estamos passando por um momento em que a convergência para o mundo digital, ela alcança qualquer ramo de atividade. Não seria diferente na área de saúde, né? 30 anos eu trabalho nessa área do direito digital, que envolve justamente lidar com todos os problemas que acontecem no mundo digital e especificamente levar profissionais liberais, empresas, para poder fazer com que todo o seu modelo de negócio seja feito apenas na plataforma digital. Isso é um grande desafio. A gente tem várias experiências. Recentemente eu tive presente no Congresso Nacional da ANAP, Associação Nacional de Hospitais Privados, em São Paulo, no final do ano passado, onde eu tive a oportunidade de falar sobre a ética médica no meio digital, e isso despertou muito interesse, sobretudo porque a partir daí a gente começou a enxergar esse ramo de saúde como uma área muito interessante para poder estar prestando serviço. Para poder falar disso, a gente tem que ser 100% digital. Eu sou super feliz de dizer para vocês que eu e minha equipe trabalhamos há 10 anos sem nenhuma única folha de papel. Isso é que faz a gente estar impulsionando e imaginando que o caminho é esse. Eu sou muito feliz. O pessoal costuma me apelidar de exterminador do papel, e eu adoro esse apelido, porque eu acho que o papel já fez o seu papel. Então, consequentemente, a gente precisa avançar e quebrar essas barreiras culturais que a gente tem em relação a isso. E interessante é que nessa área de saúde, a gente está hoje fazendo um trabalho junto à rede de saúde Mater Dei, que é o Governança Digital Health. O que é isso? A gente faz uma análise completa e testando todas as possibilidades de riscos jurídicos que acontecem a partir da infraestrutura de tecnologia da informação numa rede de saúde. Por exemplo, informações que são divulgadas publicamente por terceiros que podem exceder a liberdade de expressão, pode ter fake news, pode ter ataques ofensivos, ou então informações que a própria rede divulga a respeito de si próprio, que podem estar incorretas e que mereceriam um reparo. E além disso, uma coisa muito importante, testar os mecanismos de controle de conformidade legal, que é a informação que circula dentro da rede de saúde. Aí tem vazamento de dados, exposição de imagens não autorizadas para fora, para a internet. Recentemente, essa situação teve da internação do Neymar Júnior aqui. Nós fizemos toda a parte de confidencialidade do corpo clínico para evitar que situações de risco pudessem ser vazadas e a rede de saúde, evidentemente, só ficasse com a parte boa da publicidade positiva em relação ao evento. Esse é um assunto que merece muita reflexão e, quem sabe, pode ser tema de futuros debates aqui nas futuras edições desse congresso. Entrando no tema, ninguém imagina que a gente vai continuar vivendo nesse cenário, né? Cá entre nós, registros de saúde em papel é uma foto que está com o timer ligado. Nós não podemos imaginar que isso vai perdurar. É interessantíssimo isso, porque, por exemplo, hoje a gente está falando em cirurgia robótica. E, ao mesmo tempo, não sou estranho que, falando de cirurgia robótica, nós ainda encontramos um cenário como esse em diversos hospitais. Há um contrassenso nisso. E por que isso existe? Porque me parece que existe muito desconhecimento ou então um apego em demasia ao papel, sobretudo por parte daqueles tomadores de decisão das redes de saúde, que muitas vezes são da geração cabeça de papel. E por isso tem lá, naturalmente, suas dificuldades. Mas a gente tem que começar a pensar que todo mundo trabalha igual, todo mundo recebe informação, todo mundo edita informação, todo mundo compartilha informação. Pois bem, se todos nós fizéssemos esse fluxo apenas no digital, nós seríamos muito mais produtivos. Quer um exemplo? Os bancos, que sempre se tornam um ramo de atividade padrão para que a gente possa ver como é que eles estão
operando, e há vários anos, há quase 17 anos, eles operam 100% sem papel. E eles sabem fazer uma conta de custo-benefício melhor que nós. E, consequentemente, cada vez mais estão impulsionando seus serviços. Na área do direito é a mesma coisa. Há 10 anos nós já tivemos a aprovação da lei que autoriza o processo judicial sem papel. E na área de saúde nós estamos avançando muito. Mas eu acho que ainda tem alguns pontos que causam dúvidas, razão pela qual esse tema foi destacado aqui hoje, que eu vou tentar esclarecer para vocês que isso é algo que precisa ser sanado. Bom, estudando o tema para essa palestra, eu chego a essa linha cronológica. Esse tema de assinatura digital já remonta a cerca de 17 anos. E esses marcos legais são aqueles que são mais relevantes em relação a isso. Nós começamos pela medida provisória 2200/2 de 2001, que foi o marco inicial que regulamentou o uso de documentos em formato digital. E a partir daí, essa medida provisória com força de lei passou a ser regulamentada por diversos ramos de atividade. A Comissão de Valores Mobiliários regulamentou para usar o documento digital na área financeira. O CFM regulamentou para utilizar os documentos digitais na área de saúde. Também temos regulamentações destacadas ali da Anvisa e da ANS. E na área jurídica nós temos a Lei 11.419, que regulamentou o uso de documentos digitais no trâmite de processos judiciais eletrônicos. E recentemente, o último deles é a instrução número 10 do ITI, editada em novembro do ano passado, que permitiu o uso de certificados digitais armazenados em nuvem. Essa é uma grande novidade que eu vou tratar um pouco mais adiante. Enfim, já estamos falando, gente, de 17 anos de regulamentação de assinaturas digitais e documentos digitais. Nesses 17 anos, eu digo para vocês o seguinte: o que avançou muito mais? O uso do certificado, mas as soluções sistêmicas para poder fazer com que as manifestações de vontade sejam utilizadas com certificado digital ainda precisam ser implementadas. Porque se já fossem, aquela foto não existiria mais. E ela ainda existe. Então nós temos que separar, quando vamos falar desse assunto, de 3 categorias: documentos que nascem papel e permanecem com papel, documentos que nascem papel e são convertidos para o digital, e documentos que são natos em formato digital. Se a gente identificar bem essas 3 categorias, nós vamos saber em que situação que a gente vai empregar as assinaturas digitais. No meu ponto de vista, o correto seria a gente focar apenas nos documentos natos digitais, porque aqueles que não vão ser convertidos e, consequentemente, precisam ter validade jurídica a partir do momento que uma pessoa gera esse documento e quer circular com a certeza de autoria e integridade desse documento. Pois bem, esse conceito todo, como eu disse, nasce na medida provisória 2200, artigo 10º, e eu quero destacar logo de cara o seguinte: no artigo 10º existe taxativamente que um documento nato digital, para ser válido, ele necessariamente não precisa ser usado com certificado digital. Existem maneiras de você, sim, validar robustez, integridade, autoria sem o certificado ICP Brasil ou mesmo do certificado digital. Eu vou mostrar exemplos que comprovam isso. A medida provisória, então, que é o marco legal, né, para poder definir como é que é uma assinatura digital, estabeleceu 2 critérios. O primeiro deles é do artigo 10º, parágrafo 1º, que é a assinatura com o uso do certificado digital ICP Brasil. E o segundo seria as assinaturas digitais, seja com certificado privado, emitido pela própria organização no qual ela vai se relacionar. Poderia ser, por exemplo, um hospital emitindo diversos certificados, ou seja, identidades digitais para seu corpo clínico, profissionais de enfermagem, que seja, e as assinaturas eletrônicas. O mercado trata conceitualmente os termos de uma maneira diferenciada. Quando se fala em assinatura digital, o mercado interpreta como sendo uma assinatura com o uso do certificado. Quando se trata de assinatura eletrônica, é uma assinatura sem o uso do certificado. E a medida provisória aceita as 2 alternativas. Por exemplo, todo mundo aqui deve fazer uso de home banking, certo?
alguns até mesmo pelos programas aplicativos em celular. Quando você vai fazer uma assinatura para poder autorizar uma transferência, você não está fazendo uma assinatura digital, com uso de certificado. O banco não te impôs a obrigatoriedade de comprar um certificado digital para poder fazer a transação de home banking. Então, nesse caso, nós estamos falando de uma assinatura eletrônica, sem o uso de certificado, mas o banco possui diversos registros eletrônicos, como localização, IP, número do celular, endereço de e-mail, que vão agregar àquele ato em que você está fazendo a manifestação de vontade para dizer, veja, a manifestação de fazer uma transferência eletrônica, ela é robusta, tanto é que eu tenho N referências que foram geradas automaticamente pelo sistema na hora de fazer aquela assinatura. E isso atende aos requisitos da lei. Pois bem, nós estamos falando em lei, mas especificamente no ramo de atividade saúde, a situação é diferente. Então, eu estudei bastante para poder entender quais são as dificuldades e as diferenças que existem. Em relação à área de saúde, vou começar primeiro falando quais são os documentos digitais que seriam aderentes à ideia de assinatura, por exemplo. Os mais relevantes. Primeiro, o PEP, Prontuário Eletrônico de Pacientes, né? E, enfim, que cada vez mais está ganhando impulso através de diversos hospitais que já adotam sistemas. Diversos PEPs formam o quê? Formam um registro eletrônico de saúde, que é o RES. O RES, por sua vez, ele é o quê? É um repositório, é um banco de dados, é o somatório de todos aqueles prontuários eletrônicos que também precisa ser protegido. E, por sua vez, o RES é parte de um sistema que vai agrupar diversas funcionalidades, dentre elas fazer o repositório daquele banco de dados do RES. É o SRES, ou seja, Sistema de Registros Eletrônicos de Pacientes. Então essa é a cadeia que existe em relação à questão de prontuários. Agora, além disso, nós temos também como destaque a prescrição eletrônica de pacientes. É a famosa receita médica. Então eu pergunto para os senhores, o que impede hoje um médico fazer assinatura através de um documento nato digital e que seja aceito por uma drogaria, por uma farmácia? Nada. Ah, mas não tem restrição legal? Não, não tem. O que falta? Falta conhecimento da lei para poder entender que esse fluxo de nascer digital, circular digital, permanecer e armazenar digital é válido. Então, evidentemente, as pessoas têm que entender que não há óbice algum. O problema está na cabeça de cada pessoa ou de quem toma a decisão, que precisa se aproximar um pouco mais da legislação para poder entender como é que essa situação se resolve. Então veja que interessante aqui o destaque que eu estou fazendo. O marco regulatório mais importante que existe na área de saúde é a resolução do CFM 1821 de 2007. Essa resolução foi taxativa de dizer o seguinte, olha, para estar em conformidade com os meus padrões, diz o CFM, só aceito o documento que for assinado com a assinatura digital com certificado padrão ICP Brasil. Inarredável. Eu o que acho disso? Parece com os tribunais. Os tribunais também estão adotando somente esse padrão. Mas ele é o único? Não, não é. Veja que interessante. A ANS, através da regulamentação 413 de 16, já pensou diferente. Já disse o seguinte, olha, para contratar eletronicamente, os documentos podem ser assinados das seguintes formas. Abrir o leque, ou seja, certificação digital, conforme a ANS, conforme o CFM, login sem após cadastro, identificação biométrica, assinatura eletrônica certificada. Todos esses meios, segundo a ANS, deverão obedecer critérios de autenticidade e integridade para que possa ser considerado como válido. Então nós temos essas duas situações de dois órgãos reguladores, um mais restrito e outro um pouco mais flexível. Para o CFM, então, que segue aquela linha do certificado de tal padrão ICP Brasil, até surgiu a CRM digital e eu estou reparando no mercado que os hospitais estão obrigando ao corpo clínico a dizer o seguinte, olha, se você vier trabalhar comigo, você vai ter que ter um certificado digital. Antes, o hospital
muitas vezes investia muito dinheiro na compra do certificado e achava que estava jogando dinheiro no ralo, porque com a rotatividade do corpo clínico isso acabava perdendo a eficiência. Hoje isso já passou a ser uma exigência muitas vezes para o médico entrar para trabalhar dentro do hospital, que exige porque usa o sistema de prontuário eletrônico para pacientes. E a situação vai avançando. Então veja bem, durante 10 anos fui presidente da Comissão de Tecnologia da Informação do Conselho Federal da OAB lá em Brasília. E nesse período a gente criou uma identidade muito parecida com aquela, só que para o advogado. Eu estou falando de aproximadamente 13 anos atrás. O padrão máximo de tecnologia para aquela época era você ter um cartão com chip. Isso hoje já está ultrapassado. Então, na época tinha um leitor de chip, etc. Hoje o critério que eu uso é isso aqui. Então, eu sou usuário, como todos são, de dispositivos móveis de comunicação, iPhone, Android, etc. E hoje meu certificado já está dentro do meu celular. Então hoje quando eu vou assinar um contrato, etc., eu assino com o touch da minha digital e assino digitalmente no padrão ICP Brasil. Então todo o fluxo hoje que gera de propostas, de contratos, etc., é tudo a partir do digital, do certificado digital armazenado no celular ou no tablet, e a equipe toda trabalha. Então existe, por exemplo, sistemas que são plataformas digitais. Eu sou consultor da CertSign, que é uma da maior da América Latina. Eles desenvolveram uma plataforma em que você tem um rastreamento completo dos documentos, desde quando ele é gerado. A pessoa que vai ter que coletar a assinatura é alertada através de um e-mail ou de um SMS que seja. Ela recebe isso, clica um link, entra dentro desse portal, assina e o documento então está efetivamente celebrado. E para assinar não precisa ter exclusivamente certificado digital. Por quê? Porque no momento que você assina, o sistema já captura a latitude e longitude onde você está, o seu telefone, o seu e-mail. Isso tudo a gente chama de metadados. Metadados são dados sobre dados. Ou seja, quando a gente tira uma foto do celular, o sistema de celular ele já gera vários metadados. O dia, a hora, a graduação de entrada de luz, o aparelho que tirou aquela foto, isso são os metadados. Da mesma maneira, na hora que você faz a assinatura eletrônica, mesmo sem certificado, esses metadados todos são capturados e eles é que dão robustez. A novidade agora, como eu estava dizendo, é que antigamente o médico tinha um certificado digital, colocava dentro do jaleco, ia para casa, voltava no dia seguinte, esquecia o bendito do certificado digital lá. E aí o certificado perdia, etc. Então, o ITI, que é o órgão regulador de assinaturas digitais, certificados digitais do Brasil, aprovou no final do ano passado a instrução normativa número 10, que permitiu a utilização do prestador de serviço de confiança. O que é isso? É um terceiro que faz com que o hospital não tenha que investir em infraestrutura para isso e simplesmente armazena todos os certificados em nuvem. Então o certificado ele é ativo, válido, fica armazenado em nuvem e do mesmo jeito que vocês hoje usam o gerador de um token para poder ativar o sistema de home bank, vai ter o gerador de token para poder ativar o sistema do hospital para poder fazer a assinatura digital dos receituários, do prontuário eletrônico de pacientes, etc. Tal. Ou seja, é um outro gerador de aquela sequência de token que vai validar qualquer manifestação de vontade. Isso é o que tem de mais avançado no momento, já com a regulamentação pronta, que foi um grande avanço, porque antes você ficava muito preso ao físico, ao certificado, ao pendrive, etc. E tal. Hoje nem isso mais acontece a partir desse novo modelo que já está em uso. Bom, e falando um pouco para que vocês possam entender, quando a assinatura ela é eletrônica sem o certificado digital, por que ela é robusta? Por que ela é íntegra? Por que ela pode ser válida? Porque é possível, por exemplo, determinados sistemas capturar dados biométricos da assinatura, vínculo no documento com a assinatura, carimbo do tempo, geolocalização, imagens do usuário, documentos do usuário, validação biométrica em tempo real. Veja a quantidade de elementos, são pelo menos 11 que existem, que o sistema pode gerar. E aí o que acontece?
Bom, se eu tenho esse arranjo de metadados, esse volume de informação a partir de um documento digital, a prova é muito robusta. Se alguém quiser dizer que esse documento não é válido, vai ter que enfrentar uma perícia de incidente de falsidade e vai ter que derrubar pelo menos 7 ou 8 elementos que foram capturados naquele momento em que o documento digital foi assinado. Então, será que alguém está disposto a pagar para poder ainda ter dúvida se vai conseguir ou não quebrar a validade de um determinado documento? Eu estou mostrando isso para poder dizer o seguinte: não existe uma bala de prata que possa falar assim, só é esse método que faz assinatura digital. Não, existem várias alternativas e a gente tem que ver qual que é aquela melhor que se adapte numa relação de custo-benefício. O juiz, se tiver que analisar uma questão jurídica a respeito de um documento assinado digitalmente, o que ele vai fazer? Ele vai ter que analisar todas as provas e ele vai ter que formar o convencimento dele para saber se a prova foi manipulada sem deixar vestígio ou não. Então, não significa dizer que, mesmo que um prontuário eletrônico médico tenha sido assinado sem a conformidade do CFM, mas de outra maneira que ainda assim deixa uma prova robusta, o juiz não vai ter que assinar, não vai ter que avaliar, melhor dizendo, na hora que tiver que fazer a análise da prova. Então, a convicção do magistrado, ela pode ser tanto por um documento assinado digitalmente com certificado ou por assinaturas eletrônicas, que, ao meu ver, podem ser utilizadas para qualquer situação, seja de prescrição ou mesmo do prontuário eletrônico, embora muitos defendam que o prontuário eletrônico não, porque existe a regulamentação do CFM e ninguém quer enfrentar essa regulamentação específica do ramo de atividade de saúde. Pois bem, gente, era mais ou menos esse o recado que eu queria passar para vocês e frisar o seguinte: a questão de utilização de assinaturas digitais na área de saúde não é uma barreira jurídica, é uma barreira cultural. Será que a gente pode começar a mudar esse jogo? Obrigado. E aqui eu peço, então, a palavra do Alexandre Ateniense, que se nós ainda estamos discutindo a necessidade de uma formação mais focada no gerenciamento, você me aparece, com uma tecnologia diante de profissionais que às vezes eu sou chamada para correr na sala dos médicos porque eles não sabem se a máquina está conectada à internet ou não. Às vezes atrasa-se consultas, a máquina desconectada, a máquina não está funcionando, troca a máquina, chega lá, ele empurrou a cadeira pegou no fio da internet, desconectou a máquina, ele não consegue ver isso. Eu não estou fazendo aqui um desmerecimento, eu estou dizendo que a tecnologia está chegando e a minha pergunta é: como que você acredita que esse assunto que você está trazendo pode chegar nas faculdades de medicina e de direito para que essa conjunção gerencial que acontece dentro das empresas, sejam elas clínicas, hospitais, ou seus atendimentos em nível de saúde pública ou em nível de saúde privada, como que esse corpo profissional que está aqui assistindo esse congresso, ele pode ser melhor preparado? Você já ofereceu a proposta dessa parceria para universidades? Muito bem posicionado a sua fala. De fato, existem lacunas na formação. A parte fraca da história é o ser humano. Eu coordeno uma pós-graduação de Direito e Tecnologia da Informação em São Paulo há 10 anos. Não tive chance de impulsionar grandes projetos na fase de graduação, só encontrei espaço na pós-graduação, onde esse curso, por exemplo, alcança uma carga horária de 360 horas. Eu sei que na Milton Campos nós temos uma matéria de Direito Virtual, que, salvo engano, foi na faculdade pioneira no Brasil que criou.
Não é à toa, né? Pois é. Mas é uma carga diminuta, 6 meses. É melhor que nada. E o que eu acho é que a lacuna está justamente na questão operacional. Talvez não tão acentuada para os jovens, que já são natos nesse mundo digital. Mas para aquela faixa etária que vai de 40 para frente, a situação já fica um pouco mais complicada. A tecnologia não está chegando, a tecnologia já chegou. Se as pessoas hoje não estão preparadas para poder sanar as lacunas em relação à deficiência de operar sistemas, eu só posso dizer para a senhora uma coisa: vai ficar pior. Por quê? Porque o que está vindo por aí? Está vindo por aí a internet das coisas. O que é a internet das coisas? Nós não vamos ter registros eletrônicos gerados tão somente a partir de computadores ou dispositivos móveis de comunicação. Nós vamos ter registros eletrônicos gerados a partir de sensores. Então isso vai multiplicar essas informações, isso vai multiplicar a dificuldade operacional que as pessoas vão ter em relação a isso. Então eu destacaria basicamente o seguinte: o que está próximo de acontecer é a potencialização dessa lacuna, por causa da internet das coisas, por causa do chamado Big Data, que é justamente esse cenário em que a gente tem a multiplicação dos dados, volumes imensos de informação gerados em formato digital diariamente, que precisam ser convertidos em conhecimento, e os sistemas de inteligência artificial que estão sendo cada vez mais avançados, sobretudo na área da saúde. Então, com todos os cenários, quem não estiver preparado para poder entender como funciona, vai ficar para trás. E nós não queremos aqui que aconteça uma apartheid digital. Nós queremos aqui as pessoas possam ser capacitadas, que operacionalmente falando, as faculdades possam dar mais atenção a isso, fazendo adequações do seu conteúdo programático, para que o mercado, que é totalmente demandante em relação à tecnologia, não cause vamos dizer, uma situação de despreparo gerencial ou mesmo de governança, né? A governança hoje ela é essencial. Ninguém hoje, no âmbito corporativo, pode estar trabalhando sem desconhecer os princípios de governança, embora poucos sejam os hospitais ou as redes de saúde que já editaram um manual de compliance. E vou além, um manual de compliance relacionado à informação digital. Quando se fala ainda em governança, em compliance no Brasil, e eu acompanho muito esse tema e vejo algumas organizações que tratam do assunto, parece que o digital fica esquecido. Parece que governança é só uma série de procedimentos, medidas, controles no mundo presencial. Então me soa muito estranho, por exemplo, verificar que determinadas organizações, não vou me referir apenas à área de saúde, sejam tão preocupadas em vedar que os seus colaboradores não recebam presentes ou qualquer tipo de brinde, etc., de R$100 no Natal, etc. e tal, mas ao mesmo tempo existe uma lacuna enorme para poder regulamentar o que pode, o que não pode, ou como pode em relação à informação de valor inestimável que existe no mundo digital. Então é algo que essa conduta ética, ela precisa ser repensada, sobretudo porque hoje nós estamos num mundo de grupos de WhatsApp, de médicos, o Dr. Google é uma realidade, todo mundo checa referências, e que bom que eu pude saber aqui que a resolução do CFM, depois de 11 anos, vai ser revisada, porque 11 anos em termos de tecnologia é muita coisa, muito mudou, o mundo mudou em 11 anos e a grande dificuldade que a gente tem em termos de regulamentação é que a regulamentação sempre corre atrás da tecnologia. O tempo que leva para poder revisar uma resolução do CFM é extremamente lento, como promulgar uma lei. Em compensação, a tecnologia avança de uma maneira tão avassaladora
que nós nunca vamos imaginar que ela vai estar cada vez mais sendo totalmente regulamentada. Então, volto a dizer, tudo isso de tecnologia é muito bom, muito bacana, nós não temos como fugir disso, mas existe a lacuna em termos de capacitação das pessoas. Tudo isso que a gente precisa colocar em prática, se não houver uma formalização adequada do corpo clínico, da parte toda envolvendo atendimento, etc., quanto ao operacional, vai haver uma situação que as pessoas vão dizer assim: poxa, mas eu não sabia que eu tinha que fazer isso, ninguém me avisou, não tem uma norma escrita, etc. e tal. Então, a capacitação que talvez esteja faltando no ambiente universitário, certamente deverá ser suprido através da capacitação que vai ser exercida dentro do ambiente das redes de saúde, porque talvez ali encontre um terreno mais fértil para poder fazer com que essa lacuna seja suprida. É o que eu imagino.